Senador Marcos Duval denuncia plano para dar um golpe de Estado no fim do ano passado. Ex-deputado Daniel Silveira, que estaria envolvido no escândalo, foi preso no Rio de Janeiro. 64 mil brasileiros entraram na lista da pobreza durante a pandemia. Indústria Nacional tem vagas para 77 mil funcionários que provarem qualificação. Fevereiro roxo e laranja é mês de campanhas nacionais para 4 doenças diferentes. El Salvador apresenta mega prisão com 40 mil vagas para acusados de fazer parte de quadrilhas. Cidade do interior paulista constrói uma réplica da Fontana di Trevi, na Itália. E o Brasil se despede de Glória Maria, um símbolo do jornalismo de verdade. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, denunciou hoje um esquema que teria sido montado para, além de contestar o resultado das urnas das últimas eleições, aplicar um golpe de Estado. Ele disse que não aceitou e queria renunciar. Não demorou muito para voltar atrás. Na manhã desta quinta-feira, o senador Marcos Duval convocou a imprensa para explicar as denúncias apresentadas pela revista Veja após entrevista. Ele afirmou que foi convidado pelo ex-deputado Daniel Silveira para uma reunião com o então presidente Jair Bolsonaro. O encontro foi realizado na Granja do Torto, uma das residências oficiais da Presidência da República, no mês de dezembro. Duval afirmou que foi de carona com o ex-deputado e não foi identificado na portaria. O objetivo era articular uma armadilha para o ministro Alexandre de Moraes e instalar um golpe de Estado para anular as eleições presidenciais. A ideia seria, eles colocariam um equipamento de gravação, teria um veículo já próximo ao STF, captando o áudio, e eu nessa reunião com o ministro Alexandre, eu conduzindo para ele falar que em alguns dos processos dele, ele ultrapassou a linha da Constituição. E aí eu disse de pronto que eu não iria fazer isso, né? Não iria fazer esse tipo de ação, porque eu falei, olha, presidente, e Daniel, isso é ilegal. A ideia era que a gravação flagrasse alguma irregularidade e, com o áudio da confissão, Bolsonaro buscaria anular o resultado da eleição. À revista Veja, Duval afirmou que a proposta de golpe teria sido feita pelo então presidente Jair Bolsonaro e, em uma live durante a madrugada de quarta, disse que foi coagido pelo presidente. Já nesta quinta-feira, afirmou que Bolsonaro foi espectador na reunião e o plano estava sendo explicado por Daniel Silveira. Não houve, o que eu acho que saiu na imprensa, que o presidente me coagiu. O presidente estava numa posição semelhante à minha, escutando uma ideia esdrúxula do Daniel Silveira. Duval disse que reportou ao ministro Alexandre de Moraes a proposta que recebeu e não cooperou com o plano golpista, mas não houve denúncia formal sobre o caso ao STF. Na noite desta quarta-feira, o senador Marcos Duval publicou em uma rede social que iria abandonar a política, mas nesta quinta-feira de manhã disse que reconsiderou a decisão porque não quer abandonar o trabalho no Senado e pretende acusar autoridades de prevaricação diante das invasões de 8 de janeiro em uma comissão parlamentar de inquérito. Além disso, Duval disse que repensou a decisão depois de ser procurado por parlamentares que parabenizaram o senador pelo trabalho realizado. Ele afirmou que foi procurado por Flávio e Eduardo Bolsonaro, filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na manhã desta quinta-feira, em uma sessão no Senado Federal, o senador Flávio Bolsonaro falou sobre esse episódio e confirmou a realização da reunião.
O que eu peço aqui, obviamente, é que todos os esclarecimentos sejam feitos, e eu não digo nem abertura de inquérito, porque a situação que foi narrada não configura nenhuma espécie de crime, mas que todos os esclarecimentos sejam feitos para que não fiquem narrativas em cima de narrativas no intuito de superar os fatos. O fato é que dia 31 de dezembro o presidente Bolsonaro deixou a presidência. Na manhã desta quinta, Duval disse que teve sensação de que o plano golpista tinha o objetivo de evitar uma nova prisão do então deputado Daniel Silveira. Ficou muito claro que ele estava num movimento de manipular e ter o presidente comprando a ideia dele se um senador aceitasse a missão. Então, do tipo assim, vou trazer um senador, se ele aceitar, você aceita? O que ficou bem entendido foi uma coisa nesse sentido. Estava claro o desespero do Daniel, porque ele é notória a quantidade de vezes que ele está descumprindo ou descumpriu as ordens do ministro Alexandre. Então estava claro que ele estava assim, depois eu acho que do relacionamento com o presidente, que ele estava tentando convencer nós dois de entrar nessa ação esdrúxula. Na manhã desta quinta, Daniel Silveira voltou a ser preso pela Polícia Federal após determinação do STF. Silveira foi condenado em abril de 2022 por ataques contra o STF. Ele já tinha sido preso, mas conseguiu um indulto do então presidente Jair Bolsonaro. No entanto, precisava cumprir medidas cautelares que, segundo o STF, foram descumpridas. Silveira foi preso em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ele perdeu o foro privilegiado nesta quarta-feira com a posse dos novos deputados eleitos. Silveira concorreu ao Senado, mas não foi eleito. O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, deu um novo depoimento à Polícia Federal por cerca de 10 horas. Torres é acusado de omissão e falou sobre as falhas na segurança na capital brasileira no dia das manifestações. O depoimento desta quinta foi marcado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, relator do inquérito da corte que investiga o caso. Além do ex-ministro e seus dois advogados, Rodrigo Roca e Demóstenes Torres, uma equipe da Procuradoria-Geral da República também acompanhou o depoimento. A defesa de Anderson alegou que não teve acesso aos inquéritos nos quais o ex-ministro é investigado e que ele esclarecerá sobre tudo que lhe for perguntado. Anderson Torres é investigado por suspeita de omissão e conivência com os atos em Brasília no dia 8 de janeiro. À ocasião, ele era secretário responsável pela segurança na capital, mas nega as acusações. Além disso, Torres é questionado pela minuta encontrada em sua casa, na qual é pedido a instauração de um estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral e mudança no resultado das eleições de 2022. Torres afirmou que recebeu o documento de populares e que pretendia descartar o documento. O ex-ministro está detido no 4º Batalhão de Polícia Militar do Distrito Federal desde que voltou dos Estados Unidos no dia 14 de janeiro. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou em seu depoimento à Polícia Federal que usou uma metáfora quando disse que todo mundo tinha uma minuta do golpe em casa. Valdemar Costa Neto afirmou em seu depoimento que recebeu 2 ou 3 propostas da chamada de minuta do golpe e que, como os documentos não tinham identificação, ele simplesmente moeu todos eles. O presidente do PL contou que nunca levou ao conhecimento do partido, que não tratou do assunto com Bolsonaro. Ainda disse que nos 4 anos do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro foi apenas uma vez ao Ministério da Justiça e que não tinha relações com Anderson Torres, nem conhecia ninguém do alto comando da Polícia Militar do Distrito Federal. A minuta do golpe veio à tona depois que a Polícia Federal encontrou o documento que atentava contra a democracia na casa de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Após o depoimento na Polícia Federal, Valdemar Costa Neto entregou o seu celular aos investigadores. Os senadores e deputados participaram de uma sessão que inaugurou os trabalhos do Congresso Nacional em 2023. Como primeira etapa, foram escolhidos os membros das comissões e também foi feita a eleição do Tribunal de Contas da União.
Para a política nacional, o ano só começa mesmo depois da sessão solene realizada no Congresso. Como de costume, quem dá a abertura ao ano legislativo é o presidente da Casa. Como nos anos anteriores, a ação foi liderada pelo presidente reeleito da Casa, Rodrigo Pacheco. Após o presidente do Senado declarar a inauguração do ano legislativo, o primeiro secretário da mesa do Congresso, Luciano Bivar, leu uma carta enviada pelo presidente Lula. O texto abordou sobre temas e projetos considerados prioritários pelo Palácio do Planalto. Já a outra convidada, Rosa Weber, falou sobre as manifestações do dia 8 de janeiro e que é de extrema importância o diálogo pacífico e transparente entre os poderes que regem a nação. Já o também reeleito presidente da Câmara, Arthur Lira, tratou sobre pacificação, reafirmando que a sessão foi marcada pela esperança e pelo propósito de trabalhar com persistência para o Brasil ser mais democrático, próspero e socialmente justo. Lira também comentou sobre a força das instituições nacionais. Recentemente, nossa democracia passou por uma de suas mais duras provas. O dano ao patrimônio material e imaterial da nação foi imensurável, mas o fato de estarmos aqui reunidos neste plenário, menos de um mês após os ataques, num ambiente de plena normalidade democrática, mostra a força das nossas instituições. O fato de que o Poder Legislativo não se confunde com o prédio onde ele funciona. O Parlamento são os senhores e as senhoras reunidos, escolhidos pela vontade do povo brasileiro consagrado nas urnas. Além do encontro, a abertura do ano legislativo também contou com a escolha de membros das comissões. O Senado Federal terá de fazer a renovação das 14 comissões temáticas permanentes da Casa, com a definição de novos membros e a eleição de presidentes e vice-presidentes. Uma vez montadas as comissões, elas devem decidir quem serão seus presidentes. Outra escolha feita, dessa vez na Câmara dos Deputados, foi a votação pela escolha do ministro do Tribunal de Contas da União. Com 239 votos favoráveis, a Casa aprovou a indicação do deputado Jonathan de Jesus, do Republicanos de Roraima. A candidatura de Jonathan foi costurada ainda em 2022 e ganhou apoio formal do PT. O movimento faz parte dos vários acenos petistas para atrair os republicanos para a base do governo. A indicação ainda precisa do aval do Senado. O Tribunal de Contas da União, apesar do nome, não é ligado ao Judiciário e atua para auxiliar o Congresso Nacional e fiscalizar a execução orçamentária e financeira da administração pública. E veja a seguir, 64 mil brasileiros entraram na lista da pobreza durante a pandemia. E ainda, Indústria Nacional tem vagas para 77 mil funcionários que provarem qualificação. Uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria apontou que o Brasil precisa de 77 mil profissionais na área industrial. Diante da situação, o Senai vai abrir vagas gratuitas em cursos técnicos a partir deste mês. Enquanto as empresas gigantes do setor de tecnologia, como Amazon, Google e Microsoft, anunciaram a demissão de milhares de funcionários em todo o mundo, desde o fim do ano passado, diversas multinacionais estão com vagas de trabalho abertas no Brasil no setor industrial, principalmente na área de informática. A Netflix, maior empresa do streaming do mundo, está com processo seletivo aberto para quem quer trabalhar nos setores de engenharia, finanças e tecnologia, em sua sede em São Paulo. Já a Nestlé abriu 60 postos de trabalho em home office para as áreas de tecnologia da informação, vendas, técnica e produção, entre outras. Quem também tem oportunidades abertas é o Laboratório Teuto, que oferece mais de 90 vagas de emprego para as áreas de tecnologia, manutenção e produção.
O contratado vai trabalhar na sede da empresa em Anápolis, interior de Goiás. A Suzano, líder mundial na produção de celulose, também anunciou que precisa de profissionais com formação profissionalizante ou técnica e mecânica. As oportunidades são para os estados de São Paulo, Maranhão e Espírito Santo. Mas afinal, por que há tantas vagas abertas no Brasil, especialmente no setor industrial? A resposta está na falta de mão de obra especializada. O gerente executivo do Observatório Nacional da Indústria, Márcio Guerra, explica que quem se forma nessas áreas sai em vantagem no mercado. O que a gente destaca para esse ano de 2023, mas em específico até 2025, é um crescimento mais acentuado da demanda por profissionais de nível técnico e profissionais de nível superior. Ou seja, uma taxa de crescimento maior, mas em termos de volume, ainda são as outras ocupações que devem demandar. O técnico de nível médio tem uma tendência maior de crescimento, ou seja, são cursos que têm uma duração em torno de 1 ano e meio, né? E em alguns casos, a gente tem ocupações que têm uma atuação transversal, ou seja, tem mais chance no mercado de trabalho. A sociedade precisa pensar que essa carreira não termina nela mesma. Os jovens que saem do ensino médio podem ingressar no curso técnico e depois buscar a inserção na universidade. O que nós temos observado é que esses profissionais que seguem essa trajetória acabam tendo um desempenho maior em termos de salário ao longo do tempo. Os cursos técnicos preparam na prática o aluno para o exercício de uma profissão, com metodologia voltada ao mercado de trabalho. E o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, vai abrir milhares de vagas em cursos gratuitos a partir deste mês. A primeira coisa que ele tem que fazer é entrar no site do Senai São Paulo para ver quais são os cursos disponíveis e as escolas. Ele pode escolher um curso que fique numa escola mais próxima da residência, ou ele pode escolher um curso de interesse dele que não seja tão próximo, mas ele sabe que tem alguma outra escola que tem fácil acesso de locomoção. Então, a gente não limita para ele fazer diretamente essa inscrição na escola. A gente abre aí um leque de cursos, uma possibilidade grande, com um portfólio de cursos variados e muitos títulos. A gente atende a 28 áreas tecnológicas, então tem uma diversidade muito grande de títulos de cursos técnicos, cursos de habilitação técnica de nível médio, que são os chamados cursos técnicos, o curso de desenvolvimento de sistemas, tem muita procura, o curso de logística, curso de todos relacionados à metalmecânica, tem uma procura bastante grande, então são vários títulos dentro dessa área. Cursos de eletroeletrônica, todos eles têm bastante procura. Além da indústria, outros setores deverão ser destaque na abertura de vagas de trabalho em 2023. A gente destaca a questão da logística, a questão da metalmecânica e outras ocupações como construção civil, manutenção de máquinas e equipamentos. A questão da logística ela vem muito como um reflexo, aceleração de uma tendência maior que se dava por conta do Covid, né? Ou seja, com o Covid houve um crescimento, uma importância maior da questão da logística, da integração entre as empresas, da velocidade de entrega, não só do que nós compramos, mas também das peças que compõem o que a indústria produz. Pelo visto, 2023 chegou renovando as esperanças de quem precisa se recolocar no mercado. Então aproveite as oportunidades e qualifique-se para estar preparado para o mundo do trabalho. Para mais informações sobre os cursos gratuitos no Senai, acesse portaldaindustria.com.br/Senai. Abrir uma empresa hoje no Brasil não demora muito mais do que 5 horas e meia. Um tempo bem diferente dos vários dias que as pessoas tinham que percorrer de repartição em repartição para abrir o próprio negócio. Um motivo para que, pelo segundo ano consecutivo, o número de empresas abertas em Mato Grosso do Sul tenha ficado na casa dos 9 mil. Em 2021, foram 9.273 novos cadastros de pessoas jurídicas. Em 2022, 9.602, alta de 3,55%. A maioria das empresas, 42,43%, foi aberta em Campo Grande. O setor de maior crescimento foi o de serviços, seguido pelo do comércio e indústria. Para a Junta Comercial de Mato Grosso do Sul, um dos principais fatores para esse crescimento foi a facilidade para abrir uma empresa.
Desde 2019, o processo passou a ser digitalizado. O presidente da Juscemes acrescenta ainda outro fator para essa onda crescente de novos cadastros. Isso representa o crescimento do nosso Mato Grosso do Sul, a solidez da nossa economia, a solidez da nossa base econômica, que é o agronegócio, e a confiança do empreendedor. Então, agora, nós estamos avançando e disponibilizando novos serviços aos nossos clientes, através do registro automático, que é um exemplo, para nós podermos ultrapassar esse novo recorde agora no ano de 2023. O processo para abrir uma empresa deve ser feito no site da Junta, juscemes.ms.gov.br. Uma das principais vantagens, e que pode ser fator decisivo para animar quem está pensando em empreender, é o tempo de espera para conseguir o CNPJ. Nós temos um levantamento do ano de 2018, onde nós tínhamos uma média anual, na média anual que nós temos, o nosso sistema fornece esse dado, 44 horas, quase 45 horas para a abertura de uma empresa. Hoje, o levantamento que nós retiramos no ano de 2022, ao fechamento do exercício, esse tempo caiu para 5 horas e 30 minutos. Os licenciamentos em janeiro de carros comerciais leves, caminhões e ônibus novos somaram 142.800 unidades. Apesar da alta de 13% na comparação anual, é o pior resultado para o mês desde 2017. De acordo com dados divulgados hoje pela FenaBrave, todos os segmentos tiveram quedas expressivas na comparação com dezembro, que já é um mês que costuma registrar fortes emplacamentos, além de levar em consideração que o setor foi afetado pelas férias coletivas de montadoras e pela Copa do Mundo, que reduziu o fluxo de clientes em lojas e dias de licenciamentos. A proporção de passageiros afetados por cancelamento de voos no Brasil disparou no ano passado e até superou os índices registrados antes da pandemia. Segundo o levantamento da AirHelp, líder mundial na defesa dos direitos dos passageiros de companhias aéreas, a proporção é a seguinte: de cada 62 passageiros, um teve o voo cancelado no ano passado. Em 2021, de cada 114 passageiros, um foi prejudicado. E em 2019, antes da pandemia, o índice registrado foi de 71 passageiros. Um teve o voo cancelado. Deu um total de 82.100.000 passageiros. 1.300.000 passageiros foram afetados por cancelamento no país no ano passado, sendo que em 2019, antes da pandemia, o levantamento apontou que dos 105.300.000 passageiros, 1.400.000 tiveram seus voos cancelados. Mas esse tipo de ocorrência, quando não provocado por questões meteorológicas ou de força maior, pode originar pedidos de indenização às companhias aéreas. Ainda segundo o levantamento, de cada 44 passageiros, um preencheu os requisitos de elegibilidade para solicitar indenização financeira às companhias aéreas por transtornos causados por atrasos e cancelamentos. Para saber se está dentro dessas condições, a primeira questão a ser verificada é se o atraso ou cancelamento realmente causou sofrimento, estresse ou lesão ao usuário, como não conseguir comparecer a uma consulta médica importante, que pode configurar o requerimento de indenização perante a companhia aérea, valor que pode chegar a R$10 mil por pessoa, e a compensação pode ser ainda maior se a companhia aérea for a responsável direta pela interrupção do voo, por problemas técnicos ou falta de tripulação, por exemplo. Como acontece todo ano, mudou a tabela de desconto no salário do trabalhador da contribuição à Previdência Social. As alíquotas continuam iguais, de 7,5%, 12% e 14%. A alteração foi no valor reajustado em 5,83%, igual ao salário mínimo. Com a medida, quem ganha apenas um salário por mês vai pagar menos. E a partir daí, as parcelas começam a aumentar. 64.600.000 brasileiros entraram na linha da pobreza social durante a pandemia de Covid-19. Os dados são de um estudo publicado por pesquisadores da PUC do Rio Grande do Sul.
Os números alarmantes fizeram com que o país atingisse a maior marca da série histórica, que começou em 2012. Para entendermos como chegamos a esse ponto, nos 2 primeiros anos da pandemia, 11.700.000 brasileiros entraram em situação de pobreza social, elevando a 30% o percentual de pessoas nessa condição. Os grupos mais atingidos pelo aumento da pobreza social foram os negros e moradores das regiões Norte e Nordeste. Já entre os brancos, a taxa de pobreza social era de 19% em 2021, enquanto o percentual entre pretos, pardos e indígenas chegou a quase 39%. Para o cálculo da linha da pobreza, foi considerada a renda domiciliar de cada cidadão, incluindo os rendimentos de trabalho formal ou informal, além de fontes como seguro-desemprego, aposentadorias e programas de transferência de renda. O relatório também combinou os conceitos de pobreza absoluta e relativa, considerando os valores de média nacional, levando em conta as diferenças regionais. Em São Paulo, por exemplo, foram consideradas pessoas em linha de pobreza social aquelas que tinham renda per capita de R$ 647, já no Maranhão, de R$ 297. Os valores foram corrigidos de região para região, de acordo com o custo de vida de cada estado. Sendo assim, a estimativa é que no estado de São Paulo, a taxa de pobreza atingia 12.700.000 pessoas em 2021, quase 30% da população. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística adiou mais uma vez a divulgação dos resultados do Censo Demográfico 2022. A contagem sobre a população brasileira deverá ser apresentada no mês de abril. O atraso está sendo gerado pela população que se recusa a responder à pesquisa. Segundo o IBGE, uma das maiores dificuldades que os recenseadores enfrentam é com os moradores de condomínios em bairros de alta renda. São Paulo é o estado onde as pessoas mais tentam dificultar o trabalho dos funcionários do IBGE. No mercado financeiro, o dólar chegou a ser negociado abaixo dos R$ 5,00 na sessão de hoje, pela primeira vez desde junho do ano passado, com a repercussão de uma nova desaceleração na alta dos juros nos Estados Unidos e da manutenção da taxa básica de juros pelo Banco Central, que favorecem o real. Mas a moeda norte-americana voltou ao patamar dos R$ 5,00 no final do pregão, com uma queda de 0,32%, sendo cotada em R$ 5,04 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em queda de 1,72% aos 110.140 pontos. O preço de venda de imóveis residenciais teve alta de 0,30% em janeiro, de acordo com o levantamento divulgado hoje no índice FIPE/ZAP+. O aumento ficou acima do IGPM, que é considerado o indicador da inflação do aluguel, mas abaixo da prévia do IPCA-15, indicador considerado a inflação oficial do país. Das 50 cidades monitoradas, 43 tiveram aumento do metro quadrado. E das 16 capitais, apenas Vitória, no Espírito Santo, registrou recuo. A Caixa Econômica Federal vai promover este mês um leilão online de imóveis em todo o país. E os descontos são animadores. Quem traz mais informações é a repórter Bruna de Jaimo. A oportunidade de conquistar o seu próprio imóvel está mais próxima do que você imagina. A Caixa Econômica Federal vai leiloar mais de 300 imóveis em todo o país. Tem casa, tem apartamento, tem loja e tem também chácara. E os interessados podem, inclusive, fazer o pagamento pelo FGTS, usando o saldo do FGTS. Dá para fazer também financiamento ou pagamento à vista. Os imóveis estão com mais de 80% de desconto e foram para leilão depois de terem sido colocados como seguro para pagamento de dívidas ou por algum tipo de determinação judicial. E estão com algumas inadimplências, o que gera retomada do espaço pelo banco. Então anota a data que no dia 14 de fevereiro, às 10 horas da manhã, o leilão vai acontecer online. E só para que a gente entenda, esses imóveis primeiro serão destinados aí para o leilão, serão oferecidos com o valor de avaliação.
Se por acaso eles não forem arrematados, eles vão para um segundo leilão que vai acontecer no dia 1º de março, às 10 horas da manhã, também online, e serão oferecidos com até 80% de desconto. Se você tem interesse e quer saber como que funciona o edital do leilão e saber quais são os imóveis que estão disponíveis, é só você acessar o site globoleilões.com.br. De São Paulo, Bruna de Giaimo. E veja a seguir, Fevereiro Roxo e Laranja é mês de campanhas nacionais para 4 doenças diferentes. E veja também, El Salvador apresenta mega prisão com 40 mil vagas para acusados de fazer parte de quadrilhas. Fevereiro é marcado por 4 campanhas de conscientização. O Fevereiro Laranja tem ações dedicadas ao diagnóstico precoce de leucemia e à conscientização sobre a doação de medula óssea. E o Fevereiro Roxo trata da importância do diagnóstico precoce em 3 doenças incuráveis: lúpus, fibromialgia e o mal de Alzheimer. Luciana foi diagnosticada com lúpus quando tinha 15 anos. Desde então, os cuidados para que a doença ficasse estabilizada e os sintomas fossem amenizados foram muitos. Então, nos 15 anos de idade, eu comecei a tomar prednisona e corticoide, que na verdade é o corticoide, e o Reuquinol, né? Foram as 2 medicações que eu comecei a tomar desde os 15 anos de idade. Tinha o cuidado de não tomar sol, né? Passar protetor direto, inclusive nessas luzes, né, ultravioleta, tem que passar também o protetor. O lúpus é uma doença inflamatória, onde o sistema imunológico ataca os próprios tecidos. Dificilmente, pacientes com lúpus nasceram com a condição. Ela vai desenvolvendo ao longo do tempo, tá? Vai começando a surgir alguns tipos de sintomas, tá? Algumas dores pelo corpo, algumas manchas na pele, que vão começando a indicar que está surgindo essa doença. Na hora que ela vai passar com o médico, em geral, médicos especialistas em doenças autoimunes, como, por exemplo, os médicos reumatologistas, e vai ser feito toda a parte dos exames, diagnóstico, para aí sim fechar o diagnóstico do lúpus e iniciar o tratamento. Infelizmente, essa é uma das 3 doenças do Fevereiro Roxo que não tem cura, mas pode ser tratada. Além dela, as campanhas de cuidados com a fibromialgia e o mal de Alzheimer ganham intensidade neste mês e mostram a importância de sempre se cuidar. A fibromialgia é uma doença reumatológica que afeta a musculatura, causando uma dor intensa. Associado a isso, outros sintomas aparecem, como a fadiga, alterações no sono e até mesmo depressão e ansiedade. Ela simplesmente não tem um fator inicial. Geralmente, a gente começa a partir de um momento de um estresse, tá? Então, um estresse emocional, algum estresse físico, algum momento de ansiedade importante, algum momento na família que não está com uma situação um pouco mais agravante do ponto de vista emocional, acaba gerando uma alteraçãozinha nesse limiar da dor. Já em uma pessoa diagnosticada com mal de Alzheimer, os sintomas começam a aparecer quando o processamento de certas proteínas do sistema nervoso central passam a dar errado. A causa é desconhecida, mas acredita-se que seja geneticamente determinada. E alguns cuidados podem ser tomados para ter qualidade de vida. Ter uma vida ativa, ter estímulos para a cabeça, deixar eles forçando eles a pensar, forçando a raciocinar. Estimular bons hábitos de vida, boa alimentação, para tentar retardar ao máximo esse processo. Cada um destes transtornos tem as suas próprias características e deve ser tratado de acordo com os sintomas. Um diagnóstico precoce pode aumentar a qualidade de vida do paciente. Mas, além de ser o Fevereiro Roxo, o mês também é laranja e tem ações dedicadas ao diagnóstico precoce da leucemia e a conscientização sobre a doação de medula óssea. A leucemia é um tipo de câncer que ocorre na formação das células sanguíneas, dificultando a capacidade do organismo de combater infecções. Existem 12 tipos de leucemia, mas o tratamento varia muito em cada caso. E o transplante de medula óssea é um deles. Ser doador de medula óssea pode salvar muitas vidas. E doar é simples. Então, diferente do transplante de órgãos, que, por exemplo,
se você precisa de um coração, né? Não tem jeito, tem que ter aí tido, infelizmente, alguém tem que ter ido a óbito para fazer essa doação. A medula, não, né? Todo mundo pode doar em vivo, é muito fácil, e a gente pode, na verdade, ser doador em vivo, é muito fácil isso, tá? E depois, caso de fato você seja compatível com alguém, você também pode doar sem ter aí prejuízo para a sua saúde. O mês marcado por tantas campanhas e ações de prevenção deixa um alerta para que todas as pessoas cuidem da saúde e garantam qualidade de vida em qualquer fase. O secretário da Saúde de São Paulo, Eleusis Paiva, disse hoje que a expectativa é que dentro de 45 dias o SUS comece a distribuir aos pacientes paulistas os medicamentos à base de canabidiol. A substância presente na planta da maconha vem sendo utilizada na medicina para o tratamento de síndromes e distúrbios neurológicos como Parkinson, Alzheimer, epilepsia, dores crônicas, depressão e ansiedade. O preço dos medicamentos feitos com a planta cannabis sativa varia de R$ 1.500 a R$ 3.000. A Prefeitura de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, iniciou mais uma campanha de limpeza de todos os espaços que o mosquito Aedes aegypti gosta de frequentar. É bom ficar longe de quem transmite a dengue, chikungunya, zika e a febre amarela urbana. A força-tarefa é composta por 382 agentes que permanecerão até o dia 14 de fevereiro nos bairros que compreendem a região Lagoa. Esta é a 5ª etapa da campanha Mosquito Zero. Nós iniciamos agora, estamos iniciando a região do Lagoa, tem uma previsão até o dia 14, porém as atividades concentradas aqui na localidade, a gente não deixa de atender também em outras localidades. Foi avaliado alguns bairros aqui que a gente já precisa intervir com a visita do agente, mas a gente chama a comunidade, chama a liderança daqui da região para o apoio nessas ações. Entre os trabalhos estão a limpeza de terrenos públicos e o recolhimento de materiais descartados. O morador precisa se atentar àquela carcaça de uma geladeira, de uma máquina, de um televisor, mas também, se precisar tirar o sofá, que é um abrigo de um escorpião ou alguma outra praga, pode colocar nos pontos de descarte. A campanha também vai intensificar a orientação e a conscientização da população. A equipe esteve na casa da dona Elza Amaral, de 71 anos. O quintal é repleto de plantas. Dona Elza procura seguir à risca as orientações. E mesmo com todo o cuidado, foi encontrado o foco do mosquito. Eu descuidei um pouquinho, não foi bem descuido, porque está chovendo todo dia, achei que a água estava novinha, estava esperando um tempinho. Porque eu sou sozinha também para cuidar de tudo isso, às vezes o tempo falta um pouco, né? Mas a gente vai fazendo o que pode. Essa orientação é feita diariamente no nosso serviço, né? Dos pratinhos principalmente, porque tem muitos moradores que às vezes esquecem de furar ou de colocar areia. E aí às vezes fala assim, mas eu não molho todo dia. Mas como fica exposto à chuva, acontece isso. No ano passado, o período crítico foi de março a junho, quando foram registrados mais de 11 mil casos de dengue em Campo Grande. Só no mês de maio foram 4.077 notificações. Desde que a ação teve início em novembro do ano passado, as equipes percorreram as regiões urbanas do Anhanduí, Bandeira, Segredo e Prosa. Foram inspecionados 29.523 imóveis e encontrados 1.031 focos do mosquito. Como a gente vem nessa questão de período sazonal para aumento das arboviroses, é importante que todo mundo, apareceu algum sintoma, febre, um desconforto no corpo, dor muscular, procure a unidade de saúde para que a gente possa fazer o diagnóstico de forma correta. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ameaçou hoje usar todo o potencial do país contra ameaças e equiparou o envio de tanques alemães para a Ucrânia à ofensiva nazista durante a Segunda Guerra Mundial. A Rússia comemorou nesta quinta-feira o 80º aniversário da vitória soviética na Batalha de Stalingrado. Um grande desfile militar foi organizado na cidade, agora conhecida como Volgogrado. Durante as celebrações, o presidente russo Vladimir Putin comparou a entrega de tanques pesados alemães à Ucrânia com as tropas de Adolf Hitler na Segunda Guerra Mundial. É inacreditável, mas é um fato. Estamos novamente ameaçados por tanques alemães Leopard com cruzes nas laterais. O presidente russo lançou uma ofensiva militar na Ucrânia em fevereiro do ano passado, acusando as autoridades de Kiev de serem neonazistas e de realizarem um genocídio contra as populações de língua russa no leste do país. O Kremlin advertiu que usaria todo o seu potencial militar para responder às entregas de armas para a Ucrânia de aliados ocidentais.
Não enviamos nossos tanques para a fronteira, mas temos algo para responder e o uso de veículos armados não vai ser o fim. Todos devem entender isso. O presidente russo se apresenta há anos como o maior defensor da memória da vitória da União Soviética contra a Alemanha nazista, feito que é motivo de muito orgulho na Rússia. Mas para críticos, Putin usa a história para justificar suas políticas, glorificando o poder do antigo Estado socialista e minimizando seus crimes. Novos bombardeios foram registrados hoje entre Israel e a faixa de Gaza. Israel lançou novos bombardeios aéreos nesta quinta-feira sobre a faixa de Gaza e combatentes responderam com foguetes direcionados ao território israelense. O exército do Estado hebreu confirmou o bombardeio e afirmou que foi motivado pela interceptação de um foguete lançado na quarta do território palestino. Os serviços de emergência não reportaram mortes em nenhum dos lugares. Os primeiros ataques alcançaram um centro de treinamento das brigadas Al-Qassam, braço armado do movimento palestino Hamas, no campo de refugiados de Al-Maghazi, no centro da faixa de Gaza. O exército israelense disse em um comunicado que aviões de combate atingiram um armazém de material químico, além de um local de fabricação de armas do Hamas. Cerca de 2% de quem mora em El Salvador está na prisão. É a maior taxa de encarceramento do mundo. É muita gente atrás das grades e, pelo jeito, não faltam obras para tentar assustar quem faz parte de gangues. A maior prisão da América. Foi assim que o governo de El Salvador definiu a nova penitenciária do país, onde vão ficar detidos 40 mil supostos membros de gangues. Apelidada pelas autoridades de Centro de Confinamento do Terrorismo, a prisão foi construída em uma área rural isolada em um vale perto de Tecoluca, a mais de 70 quilômetros da capital. O presidente Nayib Bukele, que lançou uma guerra contra as gangues há 10 meses, inspecionou a propriedade de 166 hectares, com uma dúzia de pavilhões ocupando 23 hectares. A prisão tem um muro perimetral de mais de 2 quilômetros, que será guardado dia e noite por 600 soldados e 250 policiais. No interior, a segurança vai ficar por conta de guardas da Direção-Geral dos Estabelecimentos Prisionais. Bukele não detalhou quando o primeiro dos quase 63 mil supostos membros de gangues detidos vai ser transferido para a unidade. As prisões em massa que o país tem feito são criticadas por organizações de direitos humanos, mas estão protegidas por um regime de emergência que permite detenções sem mandado. A medida foi aprovada pelo Congresso a pedido do presidente, como resposta a uma escalada de violência, que custou a vida de 87 pessoas de 25 a 27 de março do ano passado. E a seguir, cidade do interior paulista constrói uma réplica da Fontana di Trevi, da Itália. E ainda, Brasil se despede de Glória Maria, um símbolo do jornalismo de verdade. Em 12 anos seguidos, o governo de São Paulo não utilizou toda a verba destinada ao combate das enchentes. Entre 2011 e 2022, o governo paulista gastou valores abaixo daqueles aprovados pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, destinados a prevenir enchentes no estado. Em 3 desses anos, em 2015, 2016 e 2019, o valor executado ficou até inferior à metade da verba aprovada pelo Legislativo. Nos últimos 2 meses, várias regiões paulistas têm sido castigadas pelas fortes chuvas. Segundo o balanço da Defesa Civil Estadual, entre 1º de dezembro de 2022 e o dia 31 de janeiro, 24 pessoas morreram e mais de 5 mil ficaram desalojadas no estado em razão dos estragos provocados pelas chuvas. Em 2022, a verba aprovada para a infraestrutura hídrica e combate a enchentes foi de quase 2 bilhões de reais. Até dezembro, o governo do estado gastou 1 bilhão e 700 milhões de reais. Isso quer dizer que pouco mais de 271 milhões de reais aprovados deixaram de ser investidos. Em 2023, o orçamento estimado é de aproximadamente 1 bilhão 213 milhões de reais. A atual gestão informou por nota que o governo realiza medidas complementares às mudanças municipais para auxiliar na drenagem urbana e no combate às inundações. Os administradores da recuperação judicial da Americanas identificaram inconsistências na lista de credores da companhia de 6 bilhões e 600 milhões de reais a mais em débitos. Informação que a empresa nega e diz que foram considerados valores duplicados para chegar a este cálculo. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo Brasil e o mundo.
Se validada a inconsistência, o valor total do rombo passa para 47 bilhões e 900 milhões de reais. No relatório é apontado que a diferença do valor foi identificada ao consolidar os dados de endividamento. Mas a Americanas respondeu aos administradores que o valor se refere a uma emissão de documentos de empréstimos pela Americanas S.A. para a JSM Global e B2W Digital, empresas que fazem parte do grupo e que também estão em recuperação judicial. Com isso, os administradores judiciais disseram que vão verificar os argumentos apresentados para ver se realmente o valor deverá ser desconsiderado da lista de dívidas. A mortalidade prematura por câncer no Brasil deverá diminuir no período de 2026-2030 para a faixa etária de 30 a 69 anos de idade. A projeção feita por pesquisadores do Instituto Nacional de Câncer levaram em conta dados comparativos de 2011 a 2015. A previsão é de uma redução nacional de 12% na taxa de mortalidade padronizada por idade por câncer prematuro entre os homens e uma queda menor de 4,6% entre as mulheres. Em termos regionais, há uma variação de 2,8% entre as mulheres na região norte a 14,7% entre os homens na região sul. O mercúrio, metal extremamente tóxico, é uma fonte inesgotável de problemas para os seres vivos. Esse mesmo metal está presente no território Yanomami em razão do garimpo, que além de propagar doenças, impossibilita o usufruto de solo e rios para a agricultura e pesca por parte dos indígenas. O elemento se espalha pela corrente sanguínea dos seres humanos, causando falência de órgãos e complicações no sistema nervoso central. A solução seria acabar com a fonte de intoxicação, os peixes e as plantas contaminadas e torcer para que não haja sequelas. A Coreia do Norte afirmou que a tensão com os Estados Unidos e a Coreia do Sul chegou a uma linha vermelha extrema e ameaçou responder aos recentes exercícios militares na região com força nuclear esmagadora. Na ocasião, os países aliados reafirmaram o compromisso de deter e responder às ameaças nucleares da península liderada por Kim Jong-un. Em nota conjunta, ainda anunciaram a expansão de exercícios militares em grande escala ainda em 2023. O atual cenário é perigoso e pode resultar na transformação da Coreia do Norte em um enorme arsenal de guerra e uma zona de guerra mais crítica. E olha só, Pelé foi homenageado na cerimônia de abertura do Mundial de Clubes deste ano, que está sendo realizado no Marrocos. Durante o show de abertura, a imagem do rei abraçando Jairzinho na Copa do Mundo de 1970 foi colocada no centro do campo. Pelé faleceu em 29 de dezembro do ano passado, aos 82 anos de idade. Dia após dia surgem exemplos de pessoas que trabalham pelo bem-estar dos animais. Em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, por exemplo, 3 mulheres decidiram unir esforços para cuidar de cães abandonados. O resultado não poderia ser outro. Estes são os filhotinhos da cadela que morreu asfixiada após ser enterrada viva no quintal de uma casa na Vila Bandeirantes. A Sônia foi quem ajudou no resgate dos filhotes e destes outros 2 animais. Aqui, os animais vítimas de maus tratos receberam um lar e novos nomes. Hoje são Vitor e Vitório, Vida e Vitória. Eles estão em fase de recuperação e daqui uns 40 dias, mais ou menos, serão colocados para adoção. Além destes, no abrigo tem também o Frederico, a Calise, o Scott e muitos outros que aguardam por um novo lar. Essas mulheres se uniram por amor aos animais. Hoje, juntas, elas são responsáveis por aproximadamente 190 cães e gatos que foram resgatados das mais diversas situações de abandono e maus tratos. São animais atropelados, animais que sofrem violência sexual, violência física, maus tratos, abandonados, torturados, pegamos todo tipo de animais. Nós recolhemos animais normalmente que estão nas ruas. E nós tratamos, cuidamos, os que têm condições vão para adoção. Eu faço feiras periódicas, né? Todo sábado eu faço uma feira de adoção e esses animais que estão em condições já vacinados, vermifugados, com o tratamento total, com exames, e os adultos já castrados, eles ficam disponíveis para adoção. Alguns vão para as feiras, outros as pessoas nos procuram e nós fazemos as doações fechadas.
A cidade de Serra Negra, no interior de São Paulo, investiu R$1.600.000 em uma nova atração turística. Uma réplica da Fontana di Trevi, ícone da cidade de Roma, na Itália. Os turistas que visitarem a cidade, localizada a 150 quilômetros da capital, terão uma sensação de estar na Itália. Como se não bastasse os fortes laços com a comunidade italiana, agora a região tem até uma atração turística inspirada no país da bota. Estamos falando de uma réplica da Fontana di Trevi, um dos lugares mais visitados de Roma, que embelezará a cidade de Serra Negra. Segundo a prefeitura, o monumento é uma homenagem a todos os imigrantes italianos da região. A obra ocupa uma área de 370 metros quadrados e tem 11 metros de altura a partir do espelho d'água e quase 21 metros de largura. Ao ser inaugurada, ela vai utilizar 16 mil litros de água e, diferente das outras fontes da cidade, o consumo da água será proibido. No decorrer do último ano, profissionais de diversas áreas trabalharam na construção da fonte, que custou R$1.600.000. Agora faltam poucos detalhes para a conclusão da obra, como o acabamento de esculturas e instalação do sistema de iluminação subaquática e do entorno da estrutura. A previsão é que ela seja entregue no mês de março. A Fontana di Trevi original, inaugurada em 1735, é uma obra de Nicola Salvi, baseada em um projeto de Bernini, e se tornou a fonte mais célebre de Roma e uma das mais famosas e fotografadas do mundo. O Brasil se despediu no dia de hoje da jornalista e ícone da televisão brasileira, Glória Maria. Ela lutava contra um câncer no pulmão e no ano passado a doença atingiu o cérebro. Ao longo de 5 décadas de carreira, Glória Maria foi se tornando inspiração e referência no que se diz respeito ao telejornalismo. Ela foi a primeira jornalista a aparecer na TV, já que antes os repórteres não apareciam na tela. Foi também a primeira a entrar ao vivo e em cores no Jornal Nacional da Rede Globo e também participou da primeira transmissão em HD da televisão brasileira. A jornalista participou de momentos históricos como a cobertura da Guerra das Maldivas em 1982, dos Jogos Olímpicos de Atlanta em 1996 e da Copa do Mundo de 1998 na França. A partir de 1986, Glória Maria integrou a equipe do Fantástico, do qual foi apresentadora de 1998 a 2007. Ficou conhecida pelas matérias especiais e viagens a lugares exóticos, passando por mais de 160 países ao longo da carreira. Glória Maria tinha orgulho dos passaportes carimbados. Após anos de Fantástico e Globo Repórter, em 2019, Glória foi diagnosticada com um câncer de pulmão e fez um bem-sucedido tratamento com imunoterapia. Tempos depois, ocorreu metástase no cérebro e a jornalista teve de passar por cirurgia, que também teve êxito. Já em meados do ano passado, começou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais, que infelizmente deixou de fazer efeito nos últimos dias. Glória morreu esta manhã no Hospital Copstar, na Zona Sul do Rio de Janeiro. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.